Tudo bem com você? No Alesp Cidadania de hoje, vamos falar do Cine Território, um mega projeto de audiovisual de cultura urbana e indígena. Recebemos em nossos estúdios Taine Carvalho, diretora de produção, representante da aldeia Tapemirim, e o fotógrafo Wesley Barba, também integrante e representante da favela Heliópolis. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Obrigado pelo convite. Thay, já que você falou que eu posso tratá-la assim, o que é esse projeto Cine Território? Conta para o nosso público, para a nossa audiência. Um projeto tão importante. Então, o projeto Cine Território é um projeto que fomenta aulas de audiovisual e inteligência artificial aplicada nos territórios da favela de Heliópolis e no território da aldeia Tapemirim. A proposta é com que os alunos tenham contato com o que é o audiovisual dentro do mercado, mas que também eles possam fomentar as próprias narrativas deles, tendo em vista que dentro desses espaços tem muitas narrativas que são externas às nossas, que são pessoas contando as nossas histórias. Então, a proposta é com que pessoas indígenas e pessoas de periferia possam contar as próprias histórias a partir do audiovisual e, além disso, também elas poderem ter contato com essa forma de trabalho, né? Essa profissionalização e todas as outras referências em relação ao audiovisual também. Você é descendente de povos originários? Sim, eu sou descendente do povo Tabajara do Piauí. E como veio para São Paulo? Eu vim para cá depois de me graduar em Salvador, que eu saí de Teresina, eu sou da periferia de Teresina, de um bairro chamado Nova Teresina. E aí eu fui para Salvador estudar, me formei lá no curso da Universidade Federal, que é voltado para audiovisual, e vim para cá em busca de oportunidades mesmo, de conseguir trabalhar com audiovisual dentro da periferia. E onde fica a aldeia Tapemirim, que faz parte desse projeto? Ela fica ali próxima à barragem. É um complexo de mais ou menos 14 aldeias, que é no Tenondeporã, e ela fica próxima a Parelheiros, já na saída do bairro da Barragem. No extremo sul de São Paulo. Isso, exatamente. Wesley, e você? Conta pra gente, como é que é ser representante de Heliópolis e integrar esse importante projeto? Bom, a minha história com o Cine Favela, ela começa em 2013, quando eu estava no período de faculdade, né, no curso de comunicação, e esse curso ele me colocou uma seguinte problemática, né, que era contar através de um produto audiovisual um resumo do que o Cine Favela faz na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, perto de Sacomã. E a partir dali eu tive esse fascínio, né, com o que o Cine desenvolve na região, desde 2003. Então eu tive essa oportunidade, junto da TAI, da gente poder criar esse projeto juntos, né? E como o cinema, o audiovisual é uma ferramenta muito potente, o nosso objetivo maior, além de colocar a prática cinematográfica dos alunos, é desenvolver também essa percepção de mercado, que é trabalhar como se sustentar através do audiovisual. As inscrições já foram encerradas, os 20 alunos já foram selecionados, mas eu gostaria de saber um pouco, qual que foi a procura, a faixa etária, gênero? Então, o projeto ele é destinado para jovens de 16 a 24 anos. Mas a gente teve até algumas inscrições que foram aceitas de pessoas um pouco mais jovens no contexto da aldeia, por exemplo, porque, como eu tinha comentado, são 60 pessoas nessa aldeia, então tem pessoas com faixa etárias que são um pouco menores ou um pouco maiores. E dentro da aldeia a procura foi muito bacana, eles aceitaram muito bem o projeto, a galera ficou bastante empolgada. Tem bastante gente lá que já produz conteúdo, já produz audiovisual a partir do celular, principalmente. E nesse sentido foi maravilhoso, está sendo uma experiência muito boa. A gente ainda vai ter aula de inteligência artificial aplicada. E eu acredito que na comunidade também foi bastante aceito. E eu acho que o Wesley pode falar um pouquinho mais. E na comunidade, Wesley? Olha, na comunidade a gente teve uma aceitação muito interessante do ponto de vista até dos alunos mais jovens. E em algumas situações a gente percebe que tem até os pais que colocam as pessoas dentro das oficinas, como que essa sensação de escola, né, que o pai leva o aluno até a escola, a gente tem uma troca muito grande assim com esses alunos. E às vezes a gente até entende que às vezes os próprios alunos ensinam algumas coisas pra gente, sabe aquela coisa a gente que é do período analógico / digital, e esses alunos, a maioria em si já nasceram no berço do digital, né, na tecnologia, então é uma troca. É muito interessante assim, essa experiência de troca de ideias e
de fomentar, né, a cultura. Então esse projeto ele tem um intuito muito interessante que é colocar o ponto crítico, né? Como que se faz a leitura de uma imagem? A gente está aqui hoje, por exemplo, a partir da imagem, né? A imagem em movimento, o audiovisual. Então, colocar essa semente da sensação crítica dos alunos é o que a gente sai feliz, assim, se conseguir pelo menos implantar ali um pouquinho, regar, né, aquela planta e, enfim, vê-la crescer. E a importância do celular hoje em dia em toda a sociedade tem um outro peso nessa questão da produção do audiovisual, inclusive pelo interesse até de adolescentes, de mais jovens? Com certeza. Dentro da nossa grade de aulas, a gente tem aula de audiovisual mobile, que é justamente pensando em como o celular se tornou realmente uma ferramenta do audiovisual, né? Porque quando a gente pensa no audiovisual dentro do projeto também, a proposta não é apenas o cinema, mas o audiovisual como um todo, como ele emplaca nas redes, como ele está na televisão e todas as outras formas de produzir audiovisual. E quais são as necessidades, Wellington, as necessidades específicas dessas comunidades que podem ser aí atendidas por meio desse projeto e do audiovisual? Bom, a gente entende que as necessidades, algumas necessidades até básicas que tem as pessoas que estão ali, que a gente percebe no meio de Heliópolis, com a procura até pela própria alfabetização digital, né? Como se comunicar. Então, eu acho que o cinema no Cine Favela é uma das vertentes, mas tem outras, né? Como a alfabetização para idosos. A gente tem uma gama, assim, até apoio também de questões de assistência social, mas especificamente o Cine Território nasce em conjunto com a produtora Nativa para apoiar esses jovens, né? Vamos colocar assim, alguns jovens, em vez de estarem nas ruas, eles estão ali num espaço de uma sala multiuso, tanto na aldeia, em Itapemirim, quanto em Heliópolis. Então a gente fica feliz de dar essa oportunidade para eles poderem aprender junto com a gente. E na aldeia a gente já tem influencers também? Sim, bastante. Eles usam principalmente as redes mais voltadas para TikTok, Quai, Instagram também, tem bastante. Inclusive eu estou aqui representando o pessoal da aldeia, né, que eu não posso deixar de mencionar, que é o Diego e a Cacica Laura também. E todas as pessoas da turma também já têm uma boa relação com a internet, produzir conteúdo, tanto conteúdo do modo de vida indígena como outros tipos de conteúdo. Eu acho que já é muito rico, assim, esse contato deles com o audiovisual, só realmente precisava de um empurrãozinho de fora. Um direcionamento, um direcionamento mais com foco. Exatamente. E esse projeto, o Cine Território, foram aprovados 10 jovens da comunidade de Heliópolis, 10 jovens da aldeia Itapemirim. Eles recebem algum tipo de incentivo financeiro? Como que é a carga horária? Quando se dará o curso? Então, eles recebem um incentivo financeiro, que é uma bolsa simbólica de permanência, no valor de R$300. E a carga horária da aldeia é aos domingos, e no caso eu levo o dia inteiro, né? A gente chega de manhã, aí serve o café da manhã, aí tem a parte teórica na parte da manhã, tem o almoço, todo mundo junto. E na parte da tarde a gente faz as práticas e finaliza com uma refeição também. E na comunidade é da mesma forma, só que acontece aos sábados. Então é dividido por oficinas, que vão de câmera, áudio, a direção de arte, roteiro, produção também. E depois desse ciclo, a gente entra num ciclo de produção das próprias narrativas, né? Que, no caso, cada turma vai entregar um filme em formato de curta-metragem ou em outro formato também que seja para web, que seja com outra relação de audiovisual. Daí a gente está trabalhando isso também com a Nicole, que é a diretora da Nativa, e ela está direcionando nessa parte de mentoria criativa dentro dos projetos. E quantas semanas são? São 13 semanas de aula, mais 3 semanas de produção, 2 semanas de finalização e exibição. É o quê? Quase 6 meses? Exatamente. E muito importante, tem o nome território, Cine Território, ele também vem da necessidade de fazer essas duas culturas chocarem, né? Sim. Apesar dos povos originários terem mais permanência em seus territórios, a gente entende que no começo do projeto foi necessário fazer com que os jovens de Heliópolis fossem até a aldeia para poder fazer esse encontro, passar essa tarde e almoçarem juntos, conversarem. E um vai retratar a realidade do outro? Então, isso tem essa... Boa pergunta.
Isso está sendo trabalhado ainda. A gente conseguiu levar a turma de Heliópolis para a aldeia e agora... Após vai sair da zona... Eles vão sair da zona de conforto? Sim. Porque uma coisa é falar do seu território, outra coisa é falar do outro, né? Território do outro. E como o outro se enxerga, né? No próprio território do outro. Sim, também. Eu acho que existe essa troca, mas de maneira mais direta, cada um vai meio que relatar o seu território, porque também a gente bate nessa tecla, né? De como contar a história do seu espaço. E aí a gente vai levar também a turma da aldeia para a comunidade, para eles conhecerem o nosso território. Mas já conseguimos levar o pessoal da comunidade para a aldeia para entender a aldeia como um território também, como ele pode ser visto, explorado de maneira positiva. E na parte de equipamentos, todos esses alunos vão ter equipamentos cedidos, emprestados? Que tipo de equipamento? Detalha para a gente. O próprio projeto, ele tem como objetivo trazer, né, adquirir alguns equipamentos, como o computador para edição. Então, os próprios alunos eles têm acesso, existe uma parte do projeto que coloca, né, dá a possibilidade disso. A gente tem também uma infraestrutura, como comentei, o Cine ele já está no mercado, como ele é uma associação sem fins lucrativos, já há muito tempo na região de Heliópolis, já atende a região de Heliópolis há muito tempo. Então, outros projetos já foram contemplados. Então, o Cine tem uma gama de equipamentos que dá essa possibilidade do território, dos próprios alunos poderem contar. Mas nem tudo é contado através de câmeras grandes, né? A gente pode também... a gente não quer colocar para o aluno... ele não precisa colocar ali os estereótipos de que para fazer cinema precisa de um equipamento muito grande. A gente pode também colocar na mão deles celulares. O que você pode criar com o que você tem? Né? Quais são as ferramentas que você tem à sua disposição? Porque às vezes você tem a pessoa tem algo para contar, o que ela pode contar com o que ela tem ali na mão, no bolso, né? no equipamento, na gaveta da sua casa? Então a gente deixa aberto. O que não inibe também, né, essa possibilidade deles terem contato com espaços de set, com equipamentos que são mais requintados, porque a nossa intenção também é mostrar essas duas possibilidades. Tanto que pode ser feito com o que se tem, mas mostrar que existe um mundo gigantesco do cinema e do audiovisual que eles podem sim alcançar, tanto profissionalmente, como nessa experiência, como forma de contar sua narrativa, sabe? E que detalhe um pouco mais, você falou dessa questão do computador para edição, os próprios alunos têm que ter seus celulares, vocês vão ceder, vão estar doando? Então, a gente conseguiu ser contemplado com uma lei de incentivo, né, que é a Paulo Gustavo, através do edital da SPCine, e a gente conseguiu alguns equipamentos, como o Wesley tinha dito. Então, a gente conseguiu um notebook, que ele é próprio para edição de vídeo, que ele agora está sendo cedido para o espaço da aldeia, para formar uma espécie de ilha de edição. E os outros equipamentos que são de propriedade do Cine, eles estão como empréstimo, né, tanto para as duas turmas, para a execução desses filmes. Mas a gente ainda não tem equipamentos completos para poder estruturar o projeto, né? Esse é um déficit que, infelizmente, a gente tem por questão de orçamento mesmo. Exatamente. Mas que a gente viabiliza através do curso com que a gente consegue, sabe? Tipo, por exemplo, na aula de mobile, eu e a moça que estava na oficina, que é a Nicole, que eu mencionei, a gente emprestou nossos celulares. E aí, tipo, a gente vai usando o que eles têm também e vai fazendo funcionar de alguma forma. Tem que rolar, tem que rolar. É que na periferia, eu imagino que também na aldeia, as pessoas elas se ajudam. Nos domingos que eu dei aula de edição e de câmera, eu percebi que tem muita questão do coletivo, né? As pessoas se ajudam. Então, esse projeto ele acontece dessa forma, né? Um cede aqui, o outro ajuda ali, então é todo colaborativo. Tem essa sensação colaborativa. E a presença do audiovisual hoje, seja na favela, seja em Heliópolis ou mesmo na aldeia, é muito grande? Principalmente entre os mais novos, entre os nativos? Com certeza. Uma crítica da Cacica durante a aula de inauguração foi justamente essa, né? Que a juventude perdia muito tempo no celular e que algumas tradições iam sendo deixadas de lado, assim, algumas práticas culturais. Mas a gente vem também nessa proposta de integrar as duas coisas de maneira positiva, de como a presença do audiovisual de maneira positiva dentro dos territórios pode servir para fomentar as próprias culturas originárias, culturas periféricas. Você que integra, que frequenta as comunidades, como é que você vê essa questão não só do audiovisual, mas falando especificamente do celular, o que isso causou de mudança na vida de quem habita, de quem mora numa comunidade? Bom, eu sou periférico, né? Eu nasci no bairro ali do Jabaquara, numa comunidade chamada Alfaia,
E, como eu disse, eu sou barra tecnologia digital, barra analógico. E não tinha, por exemplo, redes sociais na ponta do celular, como a maioria dos acessos às redes sociais eram feitas por computadores. Então, Era nas lan houses, exatamente. Né? Se você fica numa lan house, você está se comunicando num computador, né? Hoje, eu percebi que essa mudança tecnológica, que eu encaro não de uma forma negativa, eu enxergo para o lado positivo da coisa, que não tem como voltar atrás, né? Tem como se comunicar com responsabilidade. Mas eu enxergo que hoje as pessoas elas estão muito próximas. Imagina uma sala de jantar no Natal, a gente está perto do Natal. E às vezes as pessoas se comunicam com o outro ou com a outra através do próprio celular e não um olho no olho. Então, eu enxergo às vezes com um pouco de preocupação, mas não medo. Inclusive estavam falando muito sobre essa questão do Natal, né? Vamos clicar em quem está na nossa frente, né? Vamos nos relacionar com quem está ali em carne e osso e não apenas pelo celular. Você disse que a cacica, é cacica que fala? A cacica. Líder da comunidade. A líder da comunidade cacica. Com essa terminologia eu nunca tinha ouvido falar. Você disse que ela reclamou que o celular estava atrapalhando a evolução e a perpetuação da cultura entre os povos originários. Eu acho que talvez a gente pode dizer interferindo, né? Porque tem várias práticas que são dentro das comunidades indígenas do dia a dia que às vezes são afetadas por essa relação de passar muito tempo no celular, né? Nas telas. Nas telas. E aí isso foi uma queixa dela, mas é justamente isso, né? Trazer de forma com sabedoria o uso dessa tecnologia para impulsionar a cultura ao invés de tomar um tempo que talvez seja negligente dentro das redes e, enfim, do celular. E entre uma curiosidade na minha, acho que do público que nos assiste em casa, qual que é entre os influencers que produzem conteúdo nas aldeias, o que tem mais visibilidade? Inclusive, nós estamos visualizando aqui algumas imagens feitas aí do Cine Território, do projeto. Sim. Então, não vou dizer no geral, né? Mas dentro da Itapemirim, eles buscam muito mostrar essa relação com a floresta, no caso os animais, e com a cultura como um todo, né? Que são os artesanatos, os ritos e as coisas relacionadas. Mas eu vejo bastante essa produção de conteúdo voltada para a rotina na aldeia, né? Que é encontrar uma cobra e etc. Wesley, relata pra gente para o nosso público, o que a gente está vendo. Bom, aqui é um dia de exercício de audiovisual, só que focado no áudio. Por exemplo, se a gente percebe que tem um boom que a professora segura, né, os professores e as professoras seguram junto com os alunos. Esse dia específico foi para áudio, então cada semana a gente fala sobre um capítulo, é como um livro. Você abre o capítulo 1, você tem a introdução, né, da história que você está se colocando ali diante da literatura. E com a gente também, a primeira aula que a gente teve foi de câmera, por exemplo, como a gente visualiza aqui. Então, ensinar para essas pessoas, de uma forma sem estereótipos, de o que é você se colocar imergir no audiovisual, né? Esse é o foco. Thay, por favor, se puder comentar também. Então, se refere às aulas, né? Isso. Estão aparecendo. Então, justamente, dentro desses vídeos a gente tem as aulas em diversas áreas, que é câmera, áudio, direção de arte, produção. E nessa parte aí que está aparecendo agora, justamente essa atividade prática que a gente havia mencionado, assim, que depois da parte teórica pela manhã a gente sempre coloca eles para colocar a mão na massa, né? Então, já iniciar esse processo de prática dentro do audiovisual para que em algum momento eles consigam contar as próprias narrativas, né? Tanto ao longo do processo como depois. Qual que é a expectativa de vocês, que são os desenvolvedores desse projeto? Expandir, com certeza. É a segunda edição, terceira, quarta, quinta. E precisa de apoio Exatamente. Público e apoio privado. Como é que é essa questão do patrocínio? Então, para a captação desse projeto, a gente está tentando parceria também com outras associações para ver a questão de emenda e coisas relacionadas, mas a nossa proposta é expandir de maneira nacional, para contar a história de várias outras comunidades e povos. Porque aqui a gente está contando um pouco, né, dando essa possibilidade deles contarem, na verdade, a história deles, a partir do audiovisual, que é o povo Guarani, mas tem vários outros povos que a gente gostaria de já estar desenvolvendo também. Como eu falei, tem o povo Tabajara, tem o povo Nambiquara,
tem o povo Cariri Chocó, que a gente já tem essa rede, né? Dentro da produtora nativa, a gente tem uma rede de contato com essas pessoas que estão em aldeamento pelo Brasil e nas periferias também. Então, a nossa proposta para o próximo ano é justamente fomentar essa expansão e conseguir fazer um acervo de audiovisual, tanto indígena como de comunidade. Para quem não é da capital paulista, que nos assiste aqui na Rede Alesp, a rede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Ilhéupolis é uma das maiores comunidades do país, uma das maiores comunidades da capital. Vocês pretendem, aí numa segunda edição do Cine Território, ocupar outras comunidades? Ampliar esse projeto? Eu acho que é uma proposta interessante, porque a gente comenta que movimento é vida, né? Quando você se movimenta, você faz um mapeamento de outros territórios, você dá a possibilidade de outras pessoas também irem aprender, né? Então, eu acho que lá em Ilhéupolis isso já acontece no Cine Favela. A gente tem alguns projetos que são específicos para a localidade de Ilhéupolis, mas também a gente atende, por exemplo, Capão. Já tivemos projetos com a terceira idade em regiões de Capão Redondo, também em Palheireiros. Então, tem outras comunidades a serem assistidas. Vocês acreditam que muitos talentos possam se despontar desse projeto? Com toda certeza. E não somente em termos de individualidade, né? Mas eu acho que em termos de coletivo, é bastante coisa positiva que pode sair desse projeto, sabe? Vocês falam da questão física, manual, do aprendizado da tecnologia, da utilização dos equipamentos. Mas essa questão crítica que você se referiu no início e até a troca, a própria observação de como transportar, como falar da sua comunidade com essa observação crítica. Como é que é isso? Então, dentro da proposta, a gente conta com a coordenação pedagógica da Mira Lima, que é uma parceira nossa, e a gente estruturou uma forma de conseguir fazer com que as aulas fossem meio que padronizadas nesse sentido, de trazer referenciais próprios de cada professor, para a partir dessa relação de identificação, fazer com que eles consigam visualizar essas referências de maneira crítica. Por exemplo, o Wesley trouxe as referências dele na aula de câmera para mostrar também, tanto para humanizar o trabalho dele, não colocar o profissional que já tem essa formação no lugar de Marte, assim, de eu sei de tudo, mas no lugar de troca, e aí apontando a partir disso uma forma de visualizar de maneira crítica e ampla, sabe, a partir das nossas referências e das deles. Tanto que o corpo de professores é todo formado por pessoas periféricas e pessoas indígenas também. Que é justamente nesse lugar de se ver e conseguir apontar. É uma base pedagógica super importante, sim, né? E tentar colocar essa base pedagógica também não nesse altar, como a Thay comentou. De que, por exemplo, se a gente está num ambiente periférico e indígena, a gente tem que falar a língua que... A gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, é muito importante não criar um distanciamento, né, entre professor e aluno. E sim aproximar, né? Exatamente, e sim aproximar. E não também colocar o estereótipo, né, deixar as pessoas fazendo as suas próprias narrativas. E no caso do convite aos professores, eles foram surpreendidos com esses convites? O que vocês ouviram aí, nesse momento da confecção do curso? Então, os professores que a gente selecionou, principalmente as pessoas indígenas que estão dentro do projeto, a gente já vem com esse sonho tem bastante tempo, né? Então, a surpresa foi a gente conseguir realmente fomentar isso a partir da captação do recurso. Mas é um sonho que já vem sendo construído há muito tempo. Então, foi uma surpresa no sentido de agora deu certo, mas tipo, todos já estavam esperando esse momento acontecer. E como é que as pessoas vão poder acompanhar a evolução e o trabalho? Através de uma plataforma online? Vocês vão estar divulgando isso na internet? Como é que é? Então, a gente faz a divulgação através das redes sociais. E também o material que vai ser finalizado pelos alunos, ele vai ser divulgado tanto no site do Cine como nas outras redes. Tem a nossa rede da produtora, que é a produtora nativa, tem o Cine Favela também e tem o perfil próprio do projeto. Aí, além disso, tem o site, que vai ser direcionado. Se vocês quiserem divulgar, por favor. É ótimo. Vou aproveitar o espaço. No Instagram, @cine.território. E esse site que vai ser adequado de formas libras, com acessibilidade, a gente vai também tentar colocar essas narrativas dos alunos para que outras pessoas também possam assistir, né? Sim. Poxa, e aí multiplicar, né? Exatamente. O que vocês pretendem daqui a um ano? Está aqui com mais patrocinadores. Hoje, quem patrocina o projeto? Também é importante falar. É verdade. Hoje, quem patrocina
a Lei de Incentivo Paulo Gustavo, através do edital da SPCine, foi o valor que a gente conseguiu para propor o projeto como um todo. E a gente também tem uma ESP que apoiou a gente no transporte, além da comunidade como um todo, sabe? A gente tem uma padaria que doa pão, a gente tem um restaurante que faz um valor mais baixo e assim vai indo. A comunidade vai se ajudando e a gente vai tentando fazer o negócio funcionar. Mas a nossa proposta é expandir. A alimentação natural não é gás, é uma coisa muito louca, é muito bom. Você se alimentar de uma forma mais natural, mais saudável, sem... Ultraprocessado? Ultraprocessado talvez, porque o jovem gosta muito, né, de ultraprocessado. Então posso dizer que foi uma das experiências... Até porque é mais acessível, né? Exatamente. Comer, às vezes, o alimento da terra ali produzido de uma forma mais adequada, então para mim foi uma das experiências. Os povos originários já estão acostumados a isso, mas quem mora aí, em qualquer lugar da cidade que não seja. Preciso do comer agora, onde está, né, o fast food. Só sabe abrir, não sabe descascar. Boa, exatamente. Exatamente. E o que a gente pode, então, deixar aqui para o nosso público? O que vocês querem deixar de mensagem? Uma das mensagens finais aqui desse projeto tão interessante, com jovens que a partir de 13 anos, talvez, que integrem. Eu acho que, assim, você, jovem que está assistindo a gente, ou os pais que estão ali tentando... o que eu coloco, onde eu coloco meu filho, no balé, ou no... enfim... procurem atividades como essas, né, como a do Cine Território, ou como uma outra que está aí na sua região, seja no interior, seja na capital. Então, eu acho super importante deixar, ocupar, né, a mente dos jovens com alguma atividade, seja ela na literatura, no teatro, no cinema, na TV. Comunicação, eu acho que tem tudo para... E tira a timidez de muita gente, viu? E é uma possibilidade a médio prazo de tanto em Itapemirim quanto em Heliópolis terem centros para que novos jovens possam estar trabalhando essa questão audiovisual e fazer disso um mercado de trabalho? Com certeza, esse é um dos intuitos, né? Na aldeia a gente usa o espaço que é da escolinha, das crianças, para as aulas. E a nossa intenção é justamente formar um espaço lá, um laboratório, que possam vir outras aulas de audiovisual e de tecnologia, inteligência artificial, né? Eu acredito que é muito importante que essas narrativas dentro das comunidades indígenas e das comunidades periféricas sejam tratadas pelas pessoas que vivenciam esse espaço, né? Então, dar continuidade a essas tratativas dentro do território é importantíssimo e é algo que a gente vai lutar para conseguir estabelecer também, não só aqui na Itapemirim, mas em outras aldeias pelo Brasil e, que for possível, dentro das nossas condições e dentro também, né, dos apoiadores que a gente pretende alcançar, com certeza. E que, por que não, os próprios alunos, não digo todos, né, mas sempre um ou dois, que se a gente conseguir colocar esse pensamento mercadológico, né, de estrutura, como se tornar MEI, e como você conseguir capacitar, você ser auto-independente financeiramente falando, né, quem sabe eles podem ser os professores das próximas edições. Sim. Multiplicadores, né? Exato, multiplicador de conhecimento. Eu acho que a gente já fica feliz com essa visão mais estrutural, né? Agora, a Thay falou umas 2 ou 3 vezes sobre a questão da inteligência artificial. Para você, Wesley, que é fotógrafo, quantos anos você tem? Eu estou com 40. Com 40. Isso. O que é a fotografia antes e depois do IA, da inteligência artificial? Bom, eu penso assim... E explica pra gente que está em casa e que sim, não sabe, não tem ideia. A gente só sabe ali de celular, às vezes. A fotografia, ela tem uma questão muito técnica, né? Mas assim, pensando na questão da filosofia, a fotografia, desde que existiu, ela sempre sofreu, ela sempre foi uma vítima da própria tecnologia. Por exemplo, a pintura, que é o ato de você colocar numa tela com as mãos uma ideia, um retrato, uma imagem. Você congela a imagem, só que de uma forma pictórica, né? Quando vem a fotografia, a pintura ela já achou que ela ia deixar de existir. E hoje a pintura deixou de existir, ela está aí com a gente, né? Então eu acho que a inteligência artificial ela nunca vai ameaçar a fotografia ou qualquer outro meio. Porque depende da interação humana em todas as esferas, né? Mas ajuda bastante. Sim, eu mesmo uso de vez em quando e ajuda pra caramba. Então eu acho que 100% usando com sabedoria, né? E tendo regulamentações dos próprios meios de comunicação, seja, né, dos ministérios, leis que protegem enfim, o intelecto, né, a autoria intelectual. Com certeza. Hoje no Alesp Cidadania nós falamos sobre o Cine Território, um projeto aí
que vai ser desenvolvido ao longo de todo o primeiro semestre de 2025 e nós queremos que vocês tragam os resultados aqui, ao final, com os projetos vencedores e que também, inclusive, tragam os alunos aqui no Alesp Cidadania, para que possamos levar isso a todo o público do estado de São Paulo. Bacana. Obrigado, o convite é recebido. Vamos passar para frente. Obrigada. Com a finalização dos filmes, a gente está feliz. Tá, e muito obrigada pela sua participação, Wesley também. E hoje o Alesp Cidadania falou sobre essa questão da cultura urbana dos povos originários, das comunidades, um projeto sem dúvida sensacional. E a gente vai trazer depois os próximos capítulos aqui para você. Muito obrigada pela sua audiência.